Shalom, shalom, recebe shalom, graça e paz. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Eu estava a meditar hoje na palavra de Deus e um texto me chamou muita atenção. O segundo livro do profeta Samuel, se você puder abrir comigo, Samuel Bet segundo. Então, o segundo livro do profeta Samuel. Eu quero que você abra comigo no capítulo 1. Davi está com os valentes, já formou um exército, já passou pela situação da caverna de Adulão. Agora, ele vai receber uma notícia. A notícia que ele recebe o entristece, o abate, o faz chorar e suplicar ao Eterno, porque as pessoas que morrem, ele tinha apreço. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, diz assim. Melhor, vamos ao versículo 2. No terceiro dia veio um homem do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra em sua cabeça. Ele se aproximou de Davi, caiu ao chão e curvou-se. Este homem está com suas vestes rasgadas, Davi não sabe o porquê. E quando ele pede para ir diante de Davi, ainda ele não era rei, mas a partir daqui ele será. Ele chega diante de Davi e a primeira coisa que ele faz, ele se lança ao chão. Ele se humilha, porque ele sabe que a notícia que ele vai dar não é boa para Davi. Ele se lança ao chão e ele curva a cabeça, se humilhando diante de Davi, se colocando como servo diante de Davi. E Davi lhe perguntou, versículo 3, de onde você vem? E ele respondeu, eu escapei do acampamento de Israel. Respondeu ele, diga-me por favor, como foram as coisas? Versículo 4. Como foram as coisas? Disse-lhe Davi. Quer dizer, Davi quer saber como que está a luta, a guerra, a peleja, como está a situação, principalmente com duas pessoas. E esse homem, ele diz, o povo fugiu da batalha. Ele respondeu, e muitos deles estão feridos ou mortos. Então ele começa a dar uma notícia que soldados deixaram o campo de batalha, soldados estão feridos, outros estão mortos. E aí ele diz, Saul e Jonatã, ou Jonatas, seu filho, também estão mortos. Vamos pensar com a cabeça de muitos. Vamos entender uma coisa. Se fosse outro no lugar de Davi,
sabendo que aquele que o persegue, sabendo que aquele que quer a sua vergonha, sabendo que aquele que quer a sua cabeça, sabendo que aquele que o humilhou, sabendo que aquele que denegriu o seu nome e a sua imagem diante do povo, morreu, sabe o que ele ia fazer? Uhul! Morreu, ainda bem! Tô livre, acabou, mereceu, bem feito. Ah, Deus é justo, pesou a mão aí, tá vendo? Mexeu comigo, é assim. Quantos cristãos já fizeram isso? Quantos cristãos foram perseguidos, foram humilhados, foram denegridos? E quando aquele que era uma autoridade, talvez sobre ele, caiu, errou, pereceu, ele, ó, é isso aí, ha, bem feito, quem mandou mexer comigo? Sou homem de Deus. Desculpa, mas você não é homem de Deus fazendo isso. Essa atitude não é de homem de Deus. Sabe qual é a atitude de um homem de Deus? É a atitude que Davi teve. Davi chora. Davi se entristece. É fácil Davi se entristecer pela morte daquele que era amigo, que o ajudava, que o apoiava, que era Jonatas. É fácil Davi chorar pela vida daquele que estava com ele lado a lado. Difícil é Davi orar e chorar por aquele que o perseguia e morreu. Eu chorar pela morte de alguém que me fez bem é fácil. Eu quero ver chorar pela morte de alguém que me fez mal. Davi agora vem e ele chora pelo perseguidor, mas que ele sabia que era ungido de Deus. Não é porque a pessoa errou que ela não é ungida, não é consagrada a Deus. Não é porque essa pessoa em algum momento se levantou contra mim, contra você, me perseguiu, te perseguiu, falou mal de mim, falou mal de você, denegriu a nossa imagem. Não é porque uma pessoa se levantou contra mim, contra você e nos humilhou diante dos outros que ela não é de Deus. Deus está falando comigo, hein? Baruch Hashem, bendito é o teu santo nome, Deus, por causa disso. É fácil você chorar por aqueles que caem, que te fizeram bem. E ainda tem muitos, que alguém cai porque fez bem para ele um dia e ele vai e ele vira as costas quando o outro cai. Ele vira as costas. Ele não estende a mão. É muito mais fácil criticar do que eu levantar. É muito mais fácil eu derrubar do que eu pôr de pé. E desculpa, mais uma vez, isso não é atitude de homem de Deus. Eu quero nesse momento que você pense nas pessoas que te humilharam, que te perseguiram, que não reconheceram o seu ministério, não reconheceram o seu chamado, te denegriram.
E se elas estão vivas, ore por elas. Talvez ela caiu. Talvez por um vacilo acabou deixando o pé escorregar. Ore por elas. Clame a Deus por elas. Peça a misericórdia do Eterno sobre a vida dessa pessoa. Se você puder liberar uma palavra sobre a vida dela de bênção, faça isso. Se você puder encontrar com ela, eu sei que nesse período de pandemia é difícil, mas se você puder fazer isso posteriormente, faça. Porque triste é eu não amar o meu próximo. Triste é eu me alegrar com a queda dos outros, com o sofrimento dos outros que me fez mal. Não faça isso. Que Deus nos livre disso a partir de hoje. E que venhamos estar segundo a vontade de Deus nessa terra. Eu peço ao Senhor, Deus, que venhamos nos arrepender quando nos alegramos com a queda de alguém que nos perseguiu, que denegriu o nosso nome, que nos humilhou, que falou contra nós, que não quis saber, meu Deus, da dor da nossa alma. Mas não é porque a pessoa fez que nós iremos fazer. Não é porque a pessoa falou que nós iremos falar. Porque nós estamos aqui, meu Deus, para ser a diferença. Eu ouvi algo que numa live hoje e do Morada, do Bruno Morada, e ele diz o seguinte: ó, não adianta eu ver um monte de prédio torto e eu ficar criticando esse prédio, esse edifício torto. O que eu tenho que fazer é edificar um edifício reto, para ele ser parâmetro para os outros. Em vez de eu ficar criticando os outros, eu tenho que fazer a diferença e me posicionar segundo o que as Sagradas Escrituras dizem. Então, em nome de Yeshua, se posicione como um homem de Deus. Se posicione como Davi diante dessa situação. E eu te garanto que Deus irá te abençoar. Shalom, shalom. Hazak Ubaruch. Seja forte e abençoado.